Oi, pessoal, tudo bom? Professora Carla aqui. Vamos continuar então nossas aulinhas sobre estrutura de controle, agora de uma paisagem maravilhosa aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, desse lugar lindo que eu tô, com esse pôr do sol lindo. As aulas agora são privilegiadas, são abençoadas com essa paisagem linda de fundo que eu estou com ela, tá? Então a gente já viu nas nossas aulinhas até o momento, né, as estruturas de controle, a gente viu uma introduçãozinha, a gente viu a estrutura de sequência, que é basicamente a que a gente já usava antes da estrutura de controle. A gente viu também as estruturas de seleção, seleção simples, seleção dupla, seleção múltipla, e agora a gente vai passar para a parte das estruturas de repetição, tá bom? Então na estrutura de repetição, como o próprio nome já diz, a gente vai repetir blocos de comando, né? E a gente tem duas formas de poder fazer isso. Ou a gente já sabe a priori o número de vezes que a gente quer repetir, que aí a gente vai executar usando laços contados. Laços, pessoal, são repetições. Então, é como se cada vez que a gente fosse fazer uma volta, uma repetição de um bloco de comandos, esse é um laço. Como ela parte daqui e volta para aqui fazendo um laço. Então, por isso que a gente chama de laços, tá? Então, os laços contados são quando a gente sabe a priori quantas vezes que a gente quer executar, e os laços, que aí a gente vai fazer a partir do comando para, a gente vai ver daqui a pouquinho, e os laços condicionais, que são aqueles que a gente não sabe a priori quantas vezes a gente quer executar, mas a gente pode repetir de acordo com uma condição, por isso que a gente chama de condicionais. Então, vai ter uma condição que vai determinar quantas vezes que aquele bloco de comandos vai ser executado, e daí a gente vai usar os comandos enquanto e o repita até, que são muito parecidos, mas eles têm uma sutilezazinha que nos ajuda a diferenciar um do outro, tá bom? Então vamos começar então com os laços contados, né? E como o próprio nome já diz, é quando a gente já conhece a priori o número de vezes que o bloco de comandos deve ser executado, ou a gente como programadora, como programador, a gente já conhece, ou a gente consegue armazenar esse número de vezes em uma variável. E aí a gente pede para o usuário, olha, quantas vezes ou quantas pessoas existem nessa turma, quantas pessoas existem na cidade, e aí a gente armazena numa variável e repete de acordo com aquela variável. Isso ainda é um laço contado, tá? Um laço de repetição contado. Porque por mais que eu, programadora, não sei qual o valor que vai estar naquela variável, eu consigo determinar quantas vezes que vai executar a partir do valor que estiver contido naquela variável. Então ainda é laço contado, tá? Então a gente vai usar o comando para. O comando para, como o próprio nome já diz, ele vai executar para cada uma das vezes que a gente tem determinado que a gente vai executar, tá? Então, todos os detalhes da repetição vão ser controlados por um contador, que é uma variável que a gente vai criar só para isso. Geralmente a gente coloca o nome de i. Esse nome da variável de i, né, que é a única variável que é aceitável a gente colocar uma letra, né, porque eu já falei com vocês que a gente deve colocar nomes significativos, né, nas nossas variáveis, que tragam a ideia do que aquela variável vai armazenar, que aquele valor vai ser contido, qual valor vai ser contido ali. Agora, i vem de iteração. Iteração é a mesma coisa que laço, que repetição, que volta, né? Iterar é repetir. Não confunda com interação. Interação é interagir, né? Que é a interação do computador com a pessoa. Isso é interação, com N. Iterar é repetir. Então, i de iterar vai ser usado normalmente como o contador. Então, a sintaxe do comando para é assim: para i de, aí a gente coloca um valor inicial, pode ser 0, pode ser 1, ou 2, ou 3, ou 4, não importa, até o valor final, 10, 20, 30, 100. O passo, que é o incremento que a gente vai contar de 1 em 1, 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai contar de 2, 2, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10. Faça instruções. Agora percebam aqui nessa sintaxe que o que está em vermelho é o que a gente vai modificar, né, o valor inicial, o valor final, o incremento e as instruções. O que está em azul é basicamente a sintaxe. Eu até posso colocar o i aqui, uma outra variável que não seja i, mas normalmente a gente já usa i, já é padrão, já é convenção, então pode usar o i como se fosse parte da sintaxe do para, tá bom? Então, tudo isso, para, i, de, até, passo, faca e fim para, é a sintaxe do comando, como ele deve ser escrito, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, para i de 0 até 10, passo 1, ou seja, vá de 0 até 10 contando de 1 em 1, faca, que é faça sem o cedilha, né?
escrever o i. Isso aí vai produzir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, um embaixo do outro, porque eu usei escreval, ele vai imprimir de 0 a 10. O 0 entra e o 10 também entra, tá bom? Então vamos ver aqui o fluxograma, que a gente quiser usar um fluxograma para utilizar isso daí. É assim, a gente vai colocar o variável, que no caso seria o i, var seria o i, recebe início, no caso ali daquele último exemplo, 0, o 10, que é o final, o 1, que é o incremento, e geralmente é de 1 em 1, né? Mas a gente pode fazer incrementos diferentes, 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, não importa. Aí a gente vai ter o conjunto de comandos que a gente quer executar, naquele caso, daquele exemplo, um escreval, i, né? E aí essa setinha que volta para aquela bolinha que faz as condições. Então ele vai ficar repetindo aqui, nesse ciclo aqui, nesse laço, quantas vezes forem necessárias para atingir até o fim da minha variável, tá bom? Então esse aqui é o fluxograma. Lembrando que esses fluxogramas são necessários para a gente fazer aquela dinâmicazinha que eu vou mostrar para vocês, com aquele videozinho que eu vou colocar no Edpuzzle, um videozinho muito engraçado do Big Bang Theory, que aí vocês vão analisar cada um dos fluxogramas, quais são as estruturas de controle que ele está usando lá no algoritmo da amizade que vai aparecer lá, tá bom? Já passei para algumas pessoas que já viram no encontro, né? E aí aqui um exemplo já implementado. Então aqui, ó, o algoritmo é repetição para, eu criei a variável idade, que vai receber a idade de cada pessoa naquela sala do estudante, né? Soma idades, que vai somar todas as idades, o média idades, que vai fazer a média de idades depois, o número de estudantes, NStud, que eu coloquei o número de estudantes, e o i, que é o contador que eu vou precisar fazer, tá? Então aqui eu começo inicializando o soma idades, porque ele vai sempre somar nele mesmo, é o que a gente chama de variável acumuladora, ele vai somar nele mesmo, então os valores que tá nele no início tem que ser 0, que ele vai somar nele mesmo os outros valores que vão chegar, né? Aí eu começo perguntando quantos estudantes que tem na turma, aí eu faço, para ir de 1 até número de estudantes, passo 1, faça. Então ele vai repetir isso aqui, se a pessoa colocou 20 pessoas, nstud igual a 20, vai repetir 20 vezes aqui no para. Então aqui vai ser entre com a idade, né, do estudante ou da estudante, e ele vai mostrar o primeiro estudante, segundo estudante, terceiro estudante, né, qual que é o número do estudante. Aí lê a idade e vai somar, no soma idades, vai somar o valor anterior, a primeira vez que ele passa aqui, o soma idades está com 0, então vai somar o soma idades aqui, mais a idade que a pessoa acabou de colocar. Então na primeira vez o soma idades está 0, e o idade que a pessoa leu foi lá, 21, e aí a soma idades vai com 21. Então ele vai continuar repetindo isso daqui cada uma das vezes. E aí a gente vai, depois que a gente fez várias vezes esse para, então ele vai repetir, vai ficar aqui nesse para, fim, para, fim, fim, para 20 vezes, 21 vezes, o número de estudantes que a pessoa colocou, né? Quando ela tiver terminado, pediu todas as idades, aí ele vem aqui e faz a média das idades. Pegou a soma das idades, que acumulou a soma de todas as idades, e dividiu pelo número de estudantes, para mostrar qual é a média de idade da turma. Então, é um programinha bem legalzinho para vocês fazerem. E agora a gente vai passar para um exemplo prático, tá bom? Então, pessoal, para a gente trabalhar o comando para, eu trouxe aqui um exemplo daqueles programinhas de nota final. É um programinha, eu chamei de versão SysJK de versão 3. Essa aqui ela não recebe só a nota final, ela recebe duas notas parciais. A gente chegou a fazer ela no comando do escolha. Aí eu peguei aquele do comando escolha e transformei só naquela seleção múltipla lá, na seleção com CC não, né? Vai mostrar aprovado, reprovado em exame. Então, programinha bem simplesinho que recebe as duas médias parciais, duas notas parciais, calcula a nota final através da média e depois ele joga para verificar a situação da pessoa, aprovado e reprovado em exame. Eu usei aprovado e reprovado primeiro porque o exame é mais complexo, né? Você tem que colocar ele com maior que 40 e menor que 60, maior ou igual a 40 e menor que 60. Então eu joguei o exame para o C não, a última opção, porque se ele não é nem aprovado nem reprovado, ele está em exame. Então só para vocês lembrarem aqui, vou executar, então, por exemplo, é 56, 78, vai dar uma média aprovada, vai mostrar. Então, um programinha bem simplesinho. Só que eu quero mostrar esse programa aqui com a utilização do para. Porque eu poderia fazer isso daqui para vários alunos em uma turma. Então, poderia ser um sistema em que eu recebo as notas parciais de cada um dos alunos, né, ou dos alunos, e aí eu calculo a média final e a situação de cada aluno. Então, para esse caso, a gente poderia ter aqui uma variável, então vamos colocar aqui, ó, n, chamar de nstud, para ser um inteiro que vai representar o número de estudantes, então vai ser uma entrada, número de estudantes
na turma. Então seria um sisteminha que vai utilizar, vai repetir várias vezes para aquela quantidade de estudantes que tiver naquela turma, tá? Então eu vou receber essa variável inStud, e antes aqui, logo depois do cabeçalho, vou então requisitar, né, pede, vou colocar assim, entrada, requisita o número de estudantes na turma. Então vai ser uma entrada, como qualquer outra, escreva, mas vou pedir assim, entre com o número de estudantes nessa turma. A ideia é que ele repita para todas aquelas pessoas, né, que estão naquela turma. Então, leia nStud. E aí, com esse número de estudantes, agora eu vou fazer eu vou fazer uma repetição. Eu não vou ficar analisando só uma pessoa, eu vou poder analisar quantas eu quiser, determinando a priori qual é o número de pessoas que tem naquela turma. Então, eu coloco repete para cada estudante da turma. Então, tudo que a gente estava fazendo para um estudante só, a gente vai fazer para mais estudantes, no caso, para todos aqueles que estiverem na turma. Então, eu vou fazer um para, e, faltou definir o i também, né? Quando a gente usa o para, a gente tem que colocar o i inteiro. Eu preciso definir ele antes, que ele é o contador do laço, é aquele que vai contar quantas vezes que eu estou repetindo. Estou fazendo essa contagem de quantas vezes que eu vou repetir. Então, para i de 1 até nStud, eu posso colocar o passo 1? Posso, que é o que é recomendado, né? Mas se eu não colocar o passo 1, ele automaticamente já assume que é 1, porque a maioria das vezes que a gente faz que a gente faz essa repetição contada, a gente está indo de 1 em 1, né? Então, a grande maioria das vezes, 99% das vezes, se eu quiser colocar um passo diferente, 2, 3, pular de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, eu posso colocar. Mas se eu quiser omitir o passo 1, ele já vai assumir que é 1. Então, eu posso fazer isso também, depois vocês podem fazer. Bom, aqui eu quero colocar o fim para, mas eu preciso envolver tudo que está aqui dentro. Então, eu vou jogar tudo que estava aqui antes, todos esses comandos aqui, porque ele vai ler isso aqui para cada estudante que estiver na turma, vai fazer essa análise para cada, então tudo isso aqui eu vou jogar para dentro do para, né? Só para mostrar para vocês, né, como é que a gente faz um para, né? Um para, utilizando um programa que a gente já tinha, né? Que é sempre como eu falei com vocês, a gente está trabalhando com versões, sempre faz isso, né, pessoal? Nunca tacar um programa complexo de uma vez, a gente sempre faz versões mais básicas, né? Então esse aqui é um programinha que a gente já tinha feito, né? Bem parecido com esse, na verdade, nos nossos vídeos anteriores, por isso que eu estou fazendo isso daqui, eu já estou pegando esse programa e estou colocando uma nova versão nele, tá? Então aqui é para saber onde é que eu vou colocar o fim para, eu geralmente coloco junto, eu abro o para e já abro o fim para, mas como esse aqui já tinha um código lá dentro, eu vou fazer assim, ó, 1, 2, 3, que é para chegar no início, 1, 2, 3, que é para mostrar que estou dentro do início, que é a parte do processamento, né? Então aqui eu posso colocar o fim para, e vai dar certinho aqui, ó, se vocês forem olhar, ó, 1, 2, 3, tá? Não, né? Fim parar não, né, pessoal? Fim para. Então, com esse fim para aqui, ó, eu posso ver direitinho, 1, 2, 3, eu coloco, chego no meu fim C. Então tá, agora vocês podem ver que com esse fim para, eu consigo executar para mais estudantes, não para uma pessoa só. Eu coloquei na estrutura de seleção múltipla que eu já tinha, mas que só trabalhava com um estudante, eu coloquei um comando, uma estrutura de repetição para que eu trabalhe com toda a turma que eu quiser. Então agora, ó, eu posso vir aqui, executar. Vocês podem ver que a nossa potencialidade de programação vai só melhorando. Tá bom, pessoal? Então acho que agora é só. Até mais, tchauzinho.